Olá pessoal, boa noite. Aqui é a doutora Rosalie, assumindo o Instagram da Debra Brasil, para começar mais um episódio do Debra Talks. E esse episódio vai ser uma segunda parte sobre nutrição em EB, com a nutricionista Ana Paula, de Brasília. A gente conversou um pouco sobre nutrição na terça-feira passada, mas a gente já esperava que fosse um tema que fosse gerar bastante discussão e a gente decidiu então fazer uma segunda parte dessa live. Bom, lembrando que todos os episódios eles estão no nosso feed de notícia, tá bom? No nosso feed do IGTV e também estão no nosso canal do YouTube. Então, para quem não assistiu, pode assistir tanto no nosso feed quanto também no canal do YouTube e no site da Debra Brasil. Bom, lembrando que nosso canal do YouTube, lembrar de se inscrever para ter notificações, né, e ativar o sininho. No YouTube já tem novidade, eu não vou contar agora, mas para quem... Ei, boa noite, Ana. Oi, boa noite. Boa noite. Eu estava aqui falando que para quem não conhece o nosso canal no YouTube ainda, correr lá, que já tem novidade no ar, tem vídeo exclusivo do YouTube, que é bem legal, eu não vou contar ainda. Acompanhe as redes sociais para saber das novidades ao longo da semana, mas vem mais novidade Maravilha. por aí. Vem mais novidade no Debra Talks. E aí a gente vai, Sim. então, começar a conversar um pouquinho sobre nutrição. A gente está esperando as pessoas entrarem. Para quem não viu a primeira parte, né, Ana, da nossa live sobre nutrição, eu queria então que você novamente se apresentasse para quem está conhecendo a gente agora pela primeira vez. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Ana Paula, sou nutricionista, aqui de Brasília. Trabalho no Hospital Universidade de Brasília, que é vinculado à Universidade de Brasília. Trabalho na parte ambulatorial e na parte de pediatria clínica e internação, né? Com crianças, e eu tenho um atendimento de ambulatorial com as crianças com EB. Eu estou com em torno de 15 crianças atendendo atualmente com EB. Como eu falei na outra live, me interesso muito por EB, porque não fui eu que escolhi, né? Foi a EB que me escolheu. Os pacientes começaram a aparecer lá no ambulatório, e aí eu comecei a conhecer a doença e me interessar em estudar, né? Também, não ficar só na parte de atendimento. E aí, por causa desse interesse em estudar, eu fiz mestrado na área de epidermólise, né? Como eu comentei, para a gente fazer uma avaliação de crescimento e avaliação de consumo de nutrientes, né? Energia, proteína, zinco, ferro e fibra, são os nutrientes que mais chamam a atenção da gente. E aí depois fui fazer o doutorado também na área de epidermólise, e aí a gente fez uma avaliação do gasto energético e do balanço nitrogenado também das crianças com EB. Então, todas as crianças que eu acompanho, eu fiquei muito feliz porque todas aceitaram participar da pesquisa, foi muito bom. Legal. E aí, também tive a oportunidade de passar alguns meses em um hospital de referência para atendimento de crianças com EB, no Reino Unido, numa cidade que chama Birmingham, que é no norte da Inglaterra. E aí também ali para mim foi muito importante porque eles acompanham 400 crianças, né? Então, para quem estava acompanhando 15 e está com um serviço que acompanha 400, para mim foi muito importante porque eu aprendi muito, aprendi bastante, foi muito bom. E é isso. E aí continuo trabalhando, estudando, aprendendo Com e certeza. muito interessada. E assim, Ana, a gente conversou na primeira parte sobre nutrição e eu falei que era um tema que a gente já esperava que fosse gerar muito interesse para fazer essa segunda parte. Mas, para quem não assistiu a primeira, a gente também comentou que a Ana fez uma web, né, Ana? Uma web aula sobre nutrição, também num projeto da Debra, das web aulas. Então, tem uma web aula da Ana mesmo, super legal, super completa, que a Ana fala um pouco sobre nutrição em EB. E essas web aulas também estão no site da Debra Brasil. Então, para quem quiser saber um pouco mais, né, Ana, sobre nutrição, tem tem como, né? Tem conteúdo para procurar. Sim, tem bastante.
Tem essa web aula também e, assim, a internet tem muitas opções, né? É só a gente saber o que usar, né? Então, assim, eu indico que procurem sempre os canais da Débora, porque é uma informação mais correta. Tanto aqui a Débora Brasil, como quem quiser pesquisar a Débora Internacional, eu acho que são as informações mais corretas e uma informação também, não é só para o profissional de saúde, mas uma informação também acessível para a família, né, para as pessoas que têm EB. Então, eu indico sempre o canal da Débora, eu acho que é a melhor opção. Os informativos, né, Ana? Os informativos, os consensos, eles são não só uma fonte, como eles também te dão bibliografia para você procurar, né? Seguir procurando e estudando. E a gente já deu Isso um mesmo. tempinho, já entraram algumas pessoas, a gente pode começar a falar sobre o nosso tema, que é nutrição em epidermólise bolhosa. A gente separou alguns outros temas para conversar que a gente não conseguiu conversar semana passada e que a gente acha importante comentar e conversar sobre isso. Não é isso? Sim, O primeiro tema que a gente conversou, que a gente decidiu conversar hoje um pouquinho, é sobre o cuidado da higienização. A gente está vivendo um momento que a gente tem que se preocupar ainda mais com isso, né? A procedência do alimento e como higienizar esse alimento que vem da rua, das compras, para a gente poder começar o preparo desse alimento para as pessoas que têm EB e para a casa inteira, né? Eu acho que todo mundo vai entrar nesse barco. é. Assim, na verdade, o que eu vou falar são orientações para todas as pessoas, tá? E a gente sabe que a quem tem EB, a gente tem que ter um cuidado maior, né? Por causa de riscos de infecção, qualquer risco, né? Para a pessoa que tem a doença rara, é um risco um pouco aumentado, né? Então, é importante a gente tomar os cuidados com essa parte de compras. Então, assim, a gente vindo do mercado, chegando em casa, o ideal é que tudo que venha do mercado seja lavado com água e detergente, tá? O que a gente não consegue lavar porque vem em embalagem de papelão é para a gente tirar da embalagem e lavar, Uau. tá? Então, tudo é para lavar. Então, se a gente tem embalagem com carne, a gente vai lavar a embalagem e depois que a gente vai guardar. Todas as embalagens é para serem lavadas. Então, a gente lava todas as embalagens e depois que elas secarem, a gente vai vir com um sprayzinho com álcool, sem ser o álcool gel, o álcool mesmo, líquido, e vai borrifar nas embalagens. Depois disso que a gente vai guardar, tá bom? No caso Tudo. de. Assim, chegou, Sim, tira tudo, limpa com o paninho, lava com lava. a esponja e o detergente, a gente vai lavar mesmo com água, aí coloca em cima de algum ambiente que você tem uma bancada em casa, espera secar, borrifa com álcool, e espera dar uma secadinha e já vai guardando tudo, tá? Tem algumas coisas que não dá para a gente fazer dessa maneira, vamos dizer as frutas e os vegetais. Então, as frutas, o ideal é a gente tirar daquele saquinho que a gente coloca dentro do mercado, né, para poder pesar e comprar. E aí a gente vai colocar as frutas na fruteira. E as frutas a gente só vai higienizar na hora que for consumir. Então, na hora que for consumir, vai lavar com a água, com bucha e detergente. Depois você vai colocar de molho na água com hipoclorito e depois que vai fazer o consumo. Se os vegetais, a gente vai fazer da seguinte maneira: se a gente vai guardar na geladeira, então a gente vai tirar do saquinho do mercado, a gente vai higienizar eles e vai guardar na geladeira. Então a gente vai lavar tudo também e guardar na geladeira. E na hora que for consumir, a gente vai colocar no hipoclorito, tá? Então a fruta, ela vai ficar na fruteira e eu só vou lavar a fruta e colocar no hipoclorito na hora que eu for consumir, para eu não tirar aquela proteção natural da fruta. Gente, eu faço tudo Agora, errado. o que... Oi? Eu acabei de descobrir que eu faço tudo errado.
E no caso do vegetal, se ele for para dentro da nossa geladeira, então eu tenho que lavar ele antes. Eu não vou colocar ele sem lavar, né? Não, É embalagem. Oi? pelo menos essa Que parte você... eu fazia. Mas o resto eu fazia tudo errado. É assim, é uma atividade que dá trabalho, mas a gente tem que se adaptar e tem que acostumar. O certo é a gente fazer durante todo o tempo, não é porque está na pandemia, né? Porque a gente está a gente traz um alimento do mercado que está numa prateleira que a gente sabe que ela não é limpa todo dia, né? De um produto que veio dentro de um caminhão embalado, mas a gente não sabe né? Como é que estava aquela higiene do lugar, do caminhão, do almoxarifado do mercado. Então, assim, o alimento ele passa por várias situações. E aí a gente pegar esse alimento, a gente colocar direto na nossa geladeira, né? Às vezes a gente pega o potinho ali de manteiga e aí põe ali na mesa. Esse potinho não foi higienizado. Eu pego no pão, pego no potinho que andou lá no mercado, todo mundo pegou. Então, assim, isso era para ser feito De rotina. normalmente, é uma rotina nossa de vida, né? E acaba que isso está sendo mais divulgado agora nesse momento, né? Mas é importante a gente fazer. Não, E aí, super. com relação. Eu fazia Oi? tudo, eu fazia tudo errado. Falando ao vivo para ficar gravado, eu higienizava a fruta antes, guardava a fruta higienizada e ela acaba Se estragando, você for guardar a ela sua estraga fruta mais na rápido. geladeira, se você for guardar na geladeira, você pode higienizar antes, deve higienizar antes, tá? Mas se você vai deixar ela ao ar livre na fruteira, porque tem pessoas que têm fruteira e deixam na fruteira, aí você não vai lavar ela antes, não, Tá. Teve tá? a Femuse colocou que ela tá passando álcool até na banana. E é uma boa pergunta, como é que higieniza a banana? Não, a banana, você é a mesma coisa, ela vai ficar ali na fruteira. Quando você tirar ela para consumir, você vai lavar a casca toda com água e sabão. A banana, você não precisa colocar no hipoclorito, porque a casca dela é uma casca muito grossa. Então, Uhum. você pode lavar com água, detergente e descascar e consumir, Ó, interessante. tá? Outra coisa importante, assim, eu tinha até separado para te mostrar, para mostrar para o pessoal, embalagem de hipoclorito, né, da água Uhum. sanitária. Porque assim, a gente tem água sanitária de concentrações de hipoclorito diferentes. Então, eu não vou falar para você, use tanto de tantas colheres, uma colher de água sanitária para 1 litro. O correto é olhar na embalagem, tá? Porque a depender da concentração de hipoclorito, quantas colheres que você vai usar dentro de 1 litro. Tá? Então, sempre na embalagem vai ter lá um desenhozinho falando que ela pode colocar em alimento, né? Aquela água sanitária, e a quantidade. Existe no mercado um frasquinho pronto de hipoclorito próprio para isso, né? Mas também pode usar, então, a água sanitária? Pode, tá? Esse frasquinho pronto, ele é ótimo. É só que ele é muito mais caro, Bem né? mais caro. Então, assim, então depende do que a pessoa quiser comprar no momento, tá? A água sanitária, né? Você tendo no rótulo que é própria para alimento, a pessoa pode utilizar tranquilo na quantidade que estiver orientando. Ninguém vai colocar água sanitária pura, né? Mas a quantidade que estiver orientando pode ser utilizada. Eu tenho até uma dúvida e tem outra pergunta aqui no chat que eu achei interessante. E o ovo? O ovo você Para também não cozinhar. vai lavar. Você vai tirar daquela caixinha que ele vem de isopor e você vai colocar num recipiente com tampa, né? A gente não tem, assim, a maioria das geladeiras, o porta-ovos é sem tampa, né? Então a gente vai colocar numa caixinha com tampa e vai armazenar. Na hora que for usar, você vai lavar o ovo da mesma forma, com água, detergente, vai quebrar e vai utilizar. Fazia tudo errado. Até eu tô aprendendo, gente, fazer tudo errado. É dessa maneira. É, e aí, depois que você lavou com hipoclorito ou com água sanitária, tem que enxaguar? O certo é não enxaguar, é você esperar secar e para fazer o consumo, tá bom? Mas assim, eu sei que às vezes algumas mães cheiram, falam, mas isso aqui tá com muito cheiro de água sanitária. Então, olha se fez a diluição correta, tá? Porque às vezes não fez a diluição correta,
né? E aí realmente ficou com muito cheiro de água sanitária. E a gente fica com medo de dar para a criança, né? Mas o certo é não lavar depois. Gente, isso é muito importante porque vem muita bactéria, pode vir bactéria, não só vírus, né, Ana, mas pode vir bactéria, Sim, é o que gastroenterite. principalmente vem é É, bactéria, né? não, gastroenterite, diarreia por shigella, shigellose, né? Então, assim, a higienização dos alimentos ela é super importante, né? E a gente É. imagina translocação bacteriana e por aí vai, né? Então, E nesse momento que a gente está muito preocupado com a Covid, qualquer problema de saúde que a gente tem, né, a gente fica às vezes relacionando. Então, é bom a gente evitar também as gastroenterites, né? Porque às vezes a gente fica pensando que pode ser outra coisa e não é. Então, assim, a gente tem que realmente evitar o que puder. e assim, gastroenterite em criança pequena, ela pode agravar muito, desidrata, né? As crianças com EB mais severo, com mais lesão, já são mais desidratadas, né? E aí você tem uma diarreia que vai acabar piorando esse status, a criança pode ficar muito grave, né? Então a diarreia Sim, tem potencial de agravar muito em criança, né? Então é é, importante cuidar com a alimentação. e a preocupação que a gente tem, porque quando acontece na gastroenterite, que acontece diarreia e também às vezes acontece o vômito, o que a gente observa é que a criança que tem EB, que às vezes não está comendo direito, aí que deixa mesmo de se alimentar, e vem o quê? Vem a perda de peso, de uma situação que já vem a mãe, a família toda, naquele todo cuidado para a criança não perder peso, ou para ter um ganho de peso mais adequado, e aí nessa situação, né, o pouquinho de peso que ganhou, que foi tão difícil às vezes, né, aí a criança perde. Então, assim, realmente um cuidado muito importante que a gente tem que ter, tanto com essa parte de alimentação que vem, que a gente traz de fora, né, do mercado, como também o que onde a gente consome, né, também é muito importante. Saber, né? Né? Saber a origem, saber se o estabelecimento, né, toma todas as medidas de higiene, se a cozinha é limpa, isso é muito importante. A gente às vezes não pensa como é que a comida chega no nosso prato, né? Quais caminhos que ela É, passa. a gente tem que avaliar. Acho que assim, você entrou no restaurante, tudo que você puder observar naquele restaurante, desde a roupa das pessoas que servem, né? Tem restaurante que a cozinha é aberta, mas ela ou não é aberta, mas você consegue observar algum ambiente da cozinha. Como é que chega o prato na sua mesa? É um prato que você vê que ele está bem limpo, às vezes o prato vem até quente, porque você sabe que foi lavado numa máquina de lavar, né? Às vezes você vê que o prato está até meio assim escorregando, porque lavaram assim 10, 20 pratos de uma vez na mão muito rápido. Então, assim, tudo o que a gente puder observar é a melhor opção, tá? Observar e fazer a melhor escolha de lugar onde se alimentar. Eu sei que agora a gente não está nesse momento, né? Que a gente não está saindo para comer fora, mas já fica aí para o futuro, né? Fica a dica para o futuro, né? Para a gente mudar esse nosso conceito de higienização de alimentação. Eu, pelo menos, aprendi que fazia tudo errado. Vou mudar tudo novamente. Um tema que a gente falou semana passada e que ficou um pouco de dúvida e de quero mais, e até já teve pergunta aqui no chat sobre isso, e já era um tópico que a gente tinha discutido, era sobre as papilas gustativas, sobre o Ah, sabor. A gente já tinha discutido sobre isso, né? A gente já estava aqui para falar no roteiro mesmo, mas já entrou gente perguntando sobre isso, então eu queria conversar mais mesmo sobre isso. Foi uma pergunta que surgiu, né, da semana passada, sobre se as pessoas com EB, elas têm alteração do paladar, né? E aí ficou essa questão no ar. E aí, Ana? tá. Então, Acho assim, falar um pouquinho das papilas, né? Então, a gente tem papilas gustativas na língua, mas a gente também tem na parte interna da bochecha, no esôfago e em algumas partes do nariz, tá? A parte da língua que é mais responsável, porque tem maior quantidade, pelo sentir o sabor, né? Então, nessa parte da região da frente da língua, a gente vai sentir o sabor doce e o salgado. Nas duas partes laterais, a gente vai sentir o gosto azedo dos alimentos, tá? Então, assim, a gente já se sabe
que as pessoas com EB, de alguns tipos, elas podem ter redução ou ausência das papilas gustativas, tá? Quais são esses tipos que foi identificado uma redução ou ausência? A EB do tipo distrófica recessiva, a generalizada e a intermediária. Não foi identificado nas pessoas que têm EB do tipo simples, do tipo juncional, a síndrome de Kindler e a distrófica dominante. Não foi identificado a ausência delas, tá? Então, assim, a pessoa então vai ter um gosto, vai sentir, né, o gosto dos alimentos de maneira reduzida, porque essas papilas elas estão reduzidas, elas não estão né, em sua totalidade. Mas o que que a gente pode fazer para auxiliar nessa situação, né? Porque, como você fala várias vezes isso na outra live, o alimento, o ato de comer, ele é um conjunto de coisas, ele não é só o sabor, né? Então, a gente pode incrementar, variando na cor dos alimentos, a gente fazer um prato colorido para as crianças, né? Naquela questão que você também tinha comentado, que a gente conversou, não fazer tudo batido junto, fazer tudo separadinho, porque aí a criança vai conseguir ver a cor de cada alimento, né? Tem o branco do arroz, mas tem o laranja da cenoura, né? Tem aquela cor bonita da beterraba, então a gente consegue fazer um prato colorido, né? Então isso já faz parte da aceitação da alimentação. A gente também pode enfeitar o prato da criança, né? A gente pode pôr um sorrisinho, né? Fazer um sorrisinho com algum vegetal, com alguma coisa, com um olhinho, né? Cada dia, hoje tem surpresa. Olha o seu prato, quem veio comer com você, o palhacinho, o fulano de tal. Então, assim, a gente tem como incrementar o prato, e isso também, né? A aparência, além da cor, né? A gente enfeitar o prato também ajuda no ato de aceitar melhor alimentação. E a terceira coisa, que também eu já tinha falado, é envolver a criança no preparo, né? Tanto na aquisição dos alimentos, quando a gente estiver podendo ir ao mercado, a escolha dos vegetais, como na hora do preparo, o que a criança puder fazer que não seja risco para ela, né? O que for, até lavar a Tá. batata, vão lavar Eu a ia falar batata para agora, né? mamãe, Lavar é super né? bom, né? Não dá para cortar, mas talvez dê para lavar, né? Aí cada família vai organizando o que a criança pode ajudar a colocar a mesa, ajudar a dobrar os guardanapos, o que for compor naquela refeição. Então, assim, então meu filho tem uma situação de redução do paladar por causa da redução das papilas, mas eu posso incrementar e tornar isso uma refeição também com sabor, né? Por outros caminhos. Porque apesar deles terem essa redução do número de quantidade de papila, né, a gente já sabe que o sabor não é só isso, porque tem o cheiro, tem o olhar, tem a visão, são os cinco sentidos. Então, o paciente tem que ver, tem que sentir, né, tem que cheirar, tem que tocar. Pode pegar se É, quiser, e aí, né? assim, o sabor, a redução das papilas, a gente vai tentando compensar das outras formas, né? Nas formas mais severas vai ter essa redução, mas com essas dicas, tentar ver textura, cor, né? Tentar envolver a criança nesse sentir. E aí a gente vai vendo, assim, vai tentando compensar essa redução das papilas. Não é isso? É isso mesmo. É. É A, a melhor opção. O que a gente tem para o momento é isso, e assim, e dá resultado. A gente tem que fazer, tem que acreditar, porque dá resultado. A Eveline falou isso, que ela já observou que nas crianças com EB distrófica, elas evoluem com alteração na língua. Elas evoluem com várias alterações, né? A língua começa a ficar grudada mesmo na boca, então elas não conseguem colocar a língua para fora. A gente vê essa alteração, né? A gente vê que elas começam a ter a microstomia mesmo, então elas já não conseguem mais abrir a boca toda. Então, tem várias cicatrizes, aquelas feridas viram cicatrizes, e cicatriz não é mucosa, né? Mesmo que elas tivessem, talvez, uma quantidade adequada da papila, aquelas lesões crônicas vão destruindo aquelas papilas ao longo do tempo, né? É verdade. Então, assim,
O importante é a gente envolver nos 5 sentidos, né? Eu falei do chefe na live passada, esse chefe que falou no congresso na Suíça, e o mais legal foi que, assim, às vezes é difícil você mudar a textura de alguns alimentos, e o trabalho dele era esse, era fazer, de repente, uma cenoura, eu achei muito interessante, uma cenoura, era um mousse de cenoura, né, mas numa forma de cenoura. Então a pessoa parecia que estava comendo uma cenoura, mas era uma textura para quem tem dificuldade de engolir. Então, assim, Muito, muito interessante. não, super interessante, super interessante. Ele colocou várias formas, várias texturas de comidas que você tipicamente são sólidas, tipo salmão, né? Uma textura de espuma. É claro que é um chefe, né, gente? Vamos lá. Mas ele colocou numa textura de espuma. Então, um pepino, numa textura de espuma. Existem técnicas culinárias, fica aí a dica, isso quem quiser fazer, né, de ir testando, mudar essas texturas para oferecer, né? A cenoura é dura? Ah, então, de repente, faz o purê um pouquinho mais duro, coloca na forma de cenoura, né? Coloca um negocinho verde na ponta e Isso parece uma mesmo. cenoura, né? E você vai inventando para ativar essa parte do visual que faz parte do paladar. E a gente agora está num bom momento para fazer isso, né? Porque muitas pessoas estão tendo mais tempo, né? Então a gente tem que investir o tempo que a gente está tendo agora, né? Para implantar essas atividades diferentes na rotina de casa e quando voltar, né, para a rotina normal, a gente conseguir também manter, né? Porque a gente já experimentou, viu que deu certo, como faz, né? Que no começo demanda mais tempo, mas depois você vai aprimorando e levar essas atividades para a rotina mesmo. A Tatiane, Outra coisa que a Tatiane você. falou aqui, comida Sim. molecular. É isso mesmo. Esse é o nome, né? Eu tinha esquecido, mas é isso mesmo. Comida molecular. São os chefes que inventam essas texturas diferentes, né? E é essa diferença, né? Deve ser sobre isso mesmo, Tatiane, mas é bem legal. Quem puder ler um pouco sobre isso, você muda a textura dos alimentos, né, para oferecer para quem tem dificuldade de engolir. O que eu não falei, na verdade, na live passada, é que esse chefe, ele deu essa palestra no congresso, mas ele é especialista em dificuldade para engolir e ele era responsável por uma casa de longa permanência no país dele, na Europa. Então, assim, com vários idosos ou outras pessoas, outras patologias que têm severidade, assim, tem muita dificuldade para engolir patologias que realmente as pessoas não conseguem deglutir por problemas de deglutição, musculares, motores, e ele tem essa função, então, de fazer essa transformação do alimento para que aquela comida não tenha sempre cara de hospital. Eu acho que. E ele falava assim, para mudar essa cara. Foi bem interessante. E essa questão dessa disfagia, ela é vista, assim, em outras doenças, né? Então, a gente observa nas pessoas com EB, né? Devido à estenose de esôfago, mas é isso que você falou, a gente observa em outras situações por outros motivos. Até pela ineficácia da musculatura do esôfago de fazer o movimento de deglutição, né? Como a gente tem nas crianças com paralisia cerebral, Sim, né? patas graves. Pessoas que ficaram muito tempo internadas na UTI, entubadas, e aí depois, né, elas que voltam a se alimentar, elas se apresentam uma disfagia. Então, assim, tem essas doenças degenerativas, né, que as pessoas começam a perder os movimentos do corpo. Então, assim, a gente pensa que é só movimento da mão, da perna, mas não é, mas acontece também a dificuldade de movimento de mastigação, de deglutição. Existem E uma várias coisa. doenças que vão alterar, né? Isso aí. Então, é super importante a gente já ver assim, tem pessoas que estão avançando nesse ponto e a gente aproveitar, né? Trazer para a parte da epidermólise bolhosa, aproveitar o que essas pessoas já É aprenderam, mesmo. né? Com essas alterações, porque tem problemas severos de deglutição, né? Doenças com problemas severos de deglutição, as pessoas vão inventando.
Eu acho que a gente vai precisar de uma live, hein? Uma É, live aí de um um chefe chefe. fazendo Não, mas isso então, pra gente conhecer melhor. se tiver algum chefe vendo a gente, ou vocês conheçam algum chefe, manda para Débora. Porque eu tenho loucura para conversar com o chefe sobre isso, porque deve ser uma live super rica, né? Deles Eu acho também que é muito falando. bom, viu? Se alguém conhecer alguém, ó, gente, coloque em contato com a Débora para a gente convidar esse chefe para vir aqui falar com a gente sobre isso. E aí, continuando nessa dificuldade da deglutição, a gente sabe que o paciente com EB tem disfagia, cursa com estenose de esôfago, né? E por vezes severas, fazendo dilatações recorrentes. E a gente tem, desse lado, a gente tem nessa balança, a gente tem uma balança, né? Nessa balança a gente tem aí paciente com disfagia, estenose de esôfago, não ganha peso, às vezes perde peso. E do outro lado a gente tem, por vezes, um procedimento cirúrgico ou endoscópico, mas que é um trauma, né? O paciente precisa entrar numa sala de cirurgia ou para fazer uma endoscopia ou para fazer uma cirurgia, que é a gastrostomia. Né? É. E a gente sabe que a gastrostomia ainda existe um preconceito, não é só na EB, tá, gente? Para quem trabalha com outras crianças, com outros tipos de patologia, né, a gastrostomia ela é muito utilizada, como você falou, com neuropatas, então isso é super utilizado. É. E mesmo assim existe um pouco de preconceito em relação à gastrostomia. Poxa, o meu filho não vai mais poder comer pela boca, se ele vai ter que comer pela barriga, né? E aí as mães ficam um pouco ansiosas em relação a esse tema. E era um tópico que a gente já ia conversar, né? O nosso terceiro tópico, a gastrostomia. A gente conversou um pouco sobre isso na semana passada, mas eu queria desenvolver um pouco mais o assunto sobre isso. Então a gente tem a balança, Ana. De um lado a gente tem aquele paciente com disfagia, estenose de esôfago, dilatação, não está ganhando peso, está perdendo peso, não está crescendo. Do outro lado E a com gente a tem qualidade de vida, né? Que é ruim. reduzida por causa de tudo isso, né? E do outro lado, a gente tem esse procedimento, que é um procedimento cirúrgico, né? Que vai colocar um tubo que vai entrar comida pela barriga. E aí? Eu separei aqui alguns pontos para falar, porque eu tive assim, a oportunidade de ficar 2 anos me debruçando sobre esse assunto, né? Que foi da parte do doutorado, que são 4 anos, né? Então, os primeiros 2 anos, a pesquisa estava acontecendo, a pesquisa mesmo clínica, mas eu também estava fazendo um estudo para fazer uma revisão sistemática sobre gastrostomia. Então, eu fiquei esse tempo estudando sobre gastrostomia em EB. Né? Então, assim, eu vou fazer um pouco vou falar um pouquinho da parte do estudo e levando também para a parte prática também para as pessoas entenderem, tá? Tá. Então, assim, foi uma revisão sistemática, né? Para quem não conhece, revisão sistemática ela é um pouco diferente de uma revisão de literatura, porque ela tem um método a ser seguido. Então, por causa desse método que você segue para executar a revisão, ela é uma revisão muito mais rica, né? E que hoje está sendo vista como uma revisão de maior validade, por causa de que você tem que seguir toda essa metodologia para poder executar essa revisão, né? Então, assim, a gente fez uma revisão focado no que eu trabalho. Então, era ver qual a efetividade da gastrostomia para melhorar o estado nutricional e a qualidade de vida. Que aí a qualidade de vida envolve vários pontos, não só apenas o ganho de peso, né? E altura que a gente vai estar falando. Não tive assim objetivo de discutir procedimento cirúrgico, qual é o melhor, qual é o pior, porque não é da minha área, né? Assim, li o que os estudos falavam sobre procedimento cirúrgico, qual procedimento que escolheu, mas não fiz nenhuma discussão sobre isso. Então, assim, o que a gente encontrou no mundo, né, que essa revisão conseguiu encontrar, foram 7 estudos sobre gastrostomia que abrangia qualidade de vida e estado nutricional. Como tudo na EB, tudo é muito raro, né? Os estudos também são poucos, né? Foram 7 estudos e ainda num assunto que, como você falou, é um assunto também bastante, né? Que ainda tem uma restrição, um medo, né? Um conhecimento assim que cada país está de um jeito com relação a isso. Então,
o que a gente encontrou foram 7 estudos publicados. Não quer dizer que outros serviços não tenham tido essa experiência e que não tenham pacientes com EB que fizeram gastrostomia, mas é o que a gente tem assim para conhecimento. Então, desses 7 estudos, a gente totalizou 140 pessoas com EB que foram incluídas nesse estudo e que a gente tem o resultado de como foi essa inserção de gastrostomia, o que teve de resultado, né? Aí os estudos foram no Reino Unido, na França, na Alemanha e nos Estados Unidos. Então, são os locais que publicaram sobre gastrostomia, que eu acredito que sejam os locais que esse procedimento já está mais acertado para as pessoas com EB, já tem procedimentos e protocolos mais determinados, tá? A criança mais nova que fez a gastrostomia, ela tinha 6 semanas de vida. Não fala o motivo, eu acredito que tenha sido por alguma atresia de esôfago, alguma coisa, porque estado nutricional nessa idade, assim, a gente ainda não consegue... Eu nem acho que por atresia, Né? atresia de esôfago faz na hora que nasce. Ah, é? O paciente com atresia, sem ser por EB, tá? Se o paciente tiver uma atresia Sim. severa de esôfago, às vezes ele tem que fazer a gastrostomia. Na verdade, ele às vezes nem faz só a gastro, já faz mais baixo às vezes, mas faz logo que nasce, senão não passa comida, né? Fica atresiado, fechado. O esôfago é um fundo cego, às vezes, eles não relataram o motivo por que fez tão cedo. Me chamou a atenção em EB, mas não foi relatado o motivo. Mas, assim, a maioria das crianças que fizeram, né, que foi necessário colocar a gastrostomia, foi na faixa etária de 4 a 8 anos de idade. Falar um pouquinho sobre, que é o que dá medo, né? A gastrostomia, como qualquer procedimento cirúrgico, ela tem riscos, né? Que os riscos eles não vão que os efeitos eles não vão acontecer com todos, mas a gente tem que saber que eles acontecem. E aí o que foi identificado de efeito adverso das pessoas que fizeram gastrostomia, as pessoas com EB? Então, foi lesão ali no local ao redor da gastrostomia, vazamento quando passava dieta, distensão abdominal, ocorreram pessoas com infecção, e aí a infecção ela variou muito, de um percentual pequeno, assim, de 20%, e teve estudo que teve um percentual grande de 70%. Essas complicações são complicações que elas não acontecem só nas pessoas que têm EB, são complicações que elas podem acontecer em qualquer pessoa que fez uma gastrostomia, tá bom? Ela não é específico da EB. Dessas complicações, a maioria das pessoas, as complicações elas foram resolvidas, tá? Então, como qualquer situação, você faz uma cirurgia, às vezes não fecha, né, a cirurgia direito, mas, né, com os procedimentos adequados você consegue resolver. Então, essas situações que eu falei, elas foram resolvidas. Em 10% dos pacientes, elas não conseguiram ser resolvidas, né? Então, no total de 140 pessoas, 14 pessoas tiveram que retirar a gastrostomia. Então, nesse 10% mais ou menos, total. Aí, o que os estudos levantaram de motivo, né, para inserir a gastrostomia? Foram esses que você já falou, que é a parte do estado nutricional comprometido, tá? A estenose de esôfago, constipação também foi um motivo. Melhora muito. E dificuldade de tomar medicação. Se às vezes é uma criança que usa muitos medicamentos durante o dia e aí tem essa dificuldade de tomar e a criança precisa tomar, né? Igual às vezes ferro medicamentoso, outras situações. Então, também foi um dos requisitos para a inserção da gastrostomia. Todos os estudos, eles identificaram melhora na qualidade de vida das pessoas que fizeram a inserção de gastrostomia. E aí, o que foi mais falado? Foi a redução do estresse com a alimentação, né? Porque, às vezes, a alimentação, a gente fica ali horas com a criança, para a criança se alimentar, um tempo muito grande, né? Que, às vezes, a criança nem consegue acabar a refeição, porque tem aula, tem outra atividade, e isso acaba gerando um estresse para a mãe e para a criança, ou para quem alimenta, o pai, quem foi, a criança. Então, assim, isso reduziu, os pais relataram que foi bastante reduzido.
E também observaram a melhora na constipação, isso que você falou, é comprovado mesmo. E observaram que as crianças que estavam, depois da gastrostomia, estavam mais ativas e as lesões elas curavam mais rápido. E aí isso é claro que é por causa da melhora do estado nutricional, né? Você está mais bem nutrido, né? Então, a cicatrização com certeza vai ser bem melhor, né? E você vai estar muito mais animado para as suas atividades diárias. Com Ana, relação... eu quero Sim, fazer só um parêntese. Do que você sim. falou em relação às complicações iniciais, teve uma pergunta aqui da Eveline, eu também quero até saber. Teve alguma relação com o dispositivo ou com a técnica usada, as complicações, como lesão lesão da pele, perigastrostomia, né? A distensão acho que não teve porque é mais relacionada à dieta. Mas o extravasamento teve relação? O Não. extravasamento da lesão? Eles Não, não, colocaram? a gente não fez, porque, como eu falei, a gente não fez essa relação com o tipo de cirurgia, né? E com E, dispositivo. a gente não fez essa relação. Então, assim, eu não tenho como falar. E aí, assim, cada serviço desses, eu vi que eles adotam uma técnica cirúrgica diferente, né? Tem uns que fazem por endoscopia, mas tem outros que não fazem por endoscopia, faz percutânea que fala, não é isso? Uhum. Então, assim, cada serviço eles adotaram uma maneira, né? E Sim. realmente a gente não fez essa comparação. Eu posso dar um testemunho daqui, porque eu, por muitos anos, indiquei gastrostomia para uma das pacientes daqui. E eu, não só eu, gente, quem sou eu na fila do pão? Mas a nutróloga do hospital, a equipe de nutricionista, a equipe toda da terapia nutricional indicava a gastrostomia e eu fortalecia essa indicação com a família. E por muito tempo eles se recusaram veementemente a fazer e a gente acompanhou a desnutrição da criança, né? A família tinha muito medo. Ao mesmo tempo que tudo que você falou, a gente via acontecendo. A hora da comida era muito estressante. Muito tempo perdido por uma quantidade muito inferior de comida, né? Aquele estresse que vai se retroalimentando. A criança fica estressada, a mãe fica estressada. E aí, quando a gente conseguiu, então, que a família entendesse sobre a importância da gastrostomia, a gente fez, é claro, vejam, todas as complicações que a Ana falou, elas acontecem. E eu consigo acompanhar todas elas aqui com essa paciente. A gente teve lesão, perigastrostomia, a gente tem extravasamento. No começo teve distensão. Quando muda a dieta, quando faz mais rápido, tem distensão novamente. Mas a gente conseguiu perceber que a constipação melhorou, né? Ela ganhou peso, né? Então, assim, tudo é uma balança, né, Ana? Tem que discutir com a equipe que está acompanhando essa pessoa com EB e você coloca realmente numa balança, né? O que é melhor? Se eu seguir nesse caminho ou, de repente, fazer uma gastrostomia e ter uma outra via de acesso? Porque tem uma pergunta aqui, o paciente que faz gastrostomia pode comer pela boca? Pode, claro. Pode? E isso é muito importante que a família entenda, né? A gastrostomia é mais uma via de acesso para É, complementar aquela alimentação que é insuficiente. é Ele vai isso mesmo. comer por prazer. Ele vai comer No por prazer. caso da pessoa com EB, é isso mesmo que você falou. A gente vai deixar a pessoa mais livre para comer com prazer o que ela quiser, na quantidade que ela quiser. E a gente vai passar pela gastrostomia o complemento, né? O que precisar para poder nutrir, para fornecer os nutrientes que a criança precisa, tá? Mas assim, é uma forma de deixar a família mais à vontade, deixar a criança mais à vontade, reduzir esse tempo de alimentação, melhorar a constipação. Melhora a E constipação. é, Para de usar laxante, né? A pessoa para de usar laxante, assim, é impressionante, melhora muito. porque a gente tem o que a gente tem de manejo? A gente tem o manejo nutricional e tem o medicamentoso. Só que em muitos casos a gente faz um, faz outro, não dá certo, junto os dois a gente também não consegue. Sim. A gente não consegue. A criança está com dieta laxante, a criança usa laxante e a gente não consegue
que esse intestino funcione de uma maneira melhor. Ana, a gente já tem 47 minutos conversando. Boa, né? É muito rápido. Pessoal, eu só queria deixar claro que a gente não está indicando gastrostomia para todo mundo. De Não, a gente está forma nenhuma. esclarecendo. Vamos esclarecer porque é bom, né? A gente A está gente ter o informando. conhecimento. Isso, a gente está informando, né, Ana, para acabar com esse tabu que é a gastrostomia, porque, como a Ana falou, tem o seu lugar, tem o seu papel, e para algumas pessoas com EB, ela pode modificar a qualidade de vida dela. Como a gente conseguiu o relato aqui nesse estudo, né? Só continuando aqui, antes de falar essa questão que você falou da técnica cirúrgica, esse hospital que eu tive a oportunidade de visitar, eles fazem por laparoscopia. Então, eles fazem um orifício na barriga, né? E aí colocam o laparoscópio, acho que chama laparoscopia, guiado por laparoscopia, alguma coisa assim, né? E aí que eles. E aí a perfuração também para a gastrostomia também é feita percutânea com o laparoscópio guiando. Sim. E aqui a gente fez endoscópica. Foi até para conseguir fazer, na verdade, com a equipe da endoscopia, também foi todo um processo de convencimento, de passar para eles que, assim, que era possível, porque eles também nunca tinham feito uma gastrostomia endoscópica numa pessoa com EB. Então, eles também tinham certo receio de como isso ia evoluir. Mas aqui foi muito legal, porque o médico que fez, ele se envolveu tanto com esse caso, assim, que agora ele super acompanha esse caso, né? E fica bem envolvido com essa criança que fez a gastrostomia com ele. Foi o único caso que a gente teve aqui no estado, o único caso, talvez, da vida dele. Ele já tem um pouco mais de idade, então, imagina, ele é super experiente na carreira dele, foi o primeiro. Então, é bem raro. Os outros estudos também fizeram por essa técnica, tá? Eu estou falando esse que foi o que eu vivenciei, né? Mas todos os estudos relataram melhora na qualidade de vida, melhora no estado nutricional, melhora da curva de crescimento. Outra coisa importante a gente falar aqui, que foi identificado também, é que muitas pessoas, quando chegaram na fase adulta, pararam de utilizar a gastrostomia que foi feita quando criança. Por quê? Super importante falar isso, hein? A gastrostomia, ela não é definitiva. Ela pode ser temporária. Isso é essencial. E aí, por quê? Porque as pessoas já passaram daquela fase que tem o maior requerimento nutricional, né? Já passaram da fase de crescimento e elas conseguem suprir as necessidades dela por via oral, né? Então, a pessoa já consegue ali e para de utilizar a gastrostomia. Tá? Então, assim, a gastrostomia tem essas duas situações. A pessoa não vai precisar, de repente, usar durante a vida toda. E mesmo utilizando a gastrostomia para quem tem EB, ela, na quase 100% dos casos, né, vai poder se alimentar também por via oral. Né? Não precisa ter essa restrição, né? E aí, assim, o que eu tirei de conclusão é que, assim, os serviços, eles precisam ter esse protocolo bem estabelecido. Quando inserir a gastrostomia, né? Por que inserir os motivos, né? Então, fazer essa avaliação, né, do paciente, como você disse, e a gente tem que tem que ter uma equipe boa que dê apoio no pós-cirúrgico, né? E outra coisa que eu tinha anotado para a gente falar o suporte, se essa família vai ter a condição de ofertar alimentação via gastrostomia, porque, assim, muitas vezes também a gente ficar fazendo alimentação via gastrostomia de modo artesanal, que é aquela questão de fazer o mingau, sopa, tudo via gastrostomia, nem sempre supre toda a necessidade energética. Então, se eu não vou conseguir dar um aporte calórico pela gastrostomia, muitas vezes a gente precisa utilizar, a maioria das vezes, os suplementos nutricionais. Se essa família não vai ter como, né? Porque às vezes aqui em Brasília o governo tem um programa, né, que oferece os suplementos nutricionais, mas se na cidade não tem, então tem que ser feita uma avaliação de como vai ser adquirido. E a família vai adquirir, a prefeitura da cidade vai
fornecer, porque também não adianta fazer gastrostomia e você ficar fazendo sopa e mingau, bater e colocar na gastrostomia. Também não vai resolver. Vai ser, na verdade, vai ser um problema a mais que a gente está criando. Então, tem que ter toda uma avaliação, então o serviço tem que ter esse protocolo seguro. As famílias, elas acabam tendo realmente muita preocupação. Então, a gente tem que realmente passar a segurança. A sonda, ela não é indicada utilização de sonda, né? A gente já sabe. Mas a gente também sabe que tem algumas pessoas com EB, algumas crianças que estão utilizando sonda, né? A gente conhece. Então, assim, a indicação da sonda é usar por no máximo 2 semanas, só que a gente tem pessoas que estão usando por muito mais tempo. Mas talvez, né, a depender do paciente, utilizar a sonda por um tempo curto de 2 semanas e a família ver que a criança está ganhando peso, que aquilo está sendo efetivo, dê mais segurança para inserir a gastrostomia, tá? Então, Foi assim que a gente fez fala. aqui. Você descreveu como foi que a gente levou o caso. A gente optou por iniciar com uma sonda para que essa criança pudesse ganhar um pouco de peso, porque a desnutrição dela era muito severa. Até foi importante porque esse foi o tempo que a família teve até para se habituar a toda a mudança que ia acontecer, né? Ela ficou com sonda no hospital e a gente não deixou ela em casa, a gente internou ela, então ela ficou internada esse período todo com sonda, acompanhando o ganho de peso com a equipe de terapia nutricional e metabólica, para não fazer síndrome de realimentação, né? Para não acabar piorando. E aí, quando ela tinha ganhado um pezinho, estava com um estado nutricional melhor, e aí, então, a gente fez a gastrostomia endoscópica com mais segurança. Foi assim que aconteceu. Muito bom, muito bom. Até essa questão mesmo que você falou, para ajudar a melhorar o estado nutricional, para chegar num centro cirúrgico, né, melhor, né, com um Sim. estado nutricional melhor. Isso é. Gente, não é fácil a gastrostomia, tá? De novo, a gente não está indicando para todo mundo. Todas essas complicações que a Ana citou, como lesão, né, na pele, como extravasamento, como distensão abdominal, como infecção da região ao redor, tudo isso acontece. Realmente acontece, né? Não é maravilhoso colocar e acabou todos os problemas. Mas, na balança, às vezes vale a pena, porque você tira o estresse da alimentação, a criança ganha peso, trata infecção, assim, melhora o estado nutricional. Então, tudo isso é super importante ser avaliado por uma equipe, tá bom? E Então, são assim, problemas que são contornáveis, né? São problemas contornáveis, né? sim, Na sim. maioria dos Ah, casos. já tem 52 minutos, gente. Tá quase acabando. Ana, Gente, eu vou até falar aqui uma coisa. Se o pessoal que está colocando pergunta, eu não estou lendo nada, porque eu estou sem óculos. Aí não, mas você vai eu tô indo atrás da ficar. Rosali. É. Calma, mas eu tô Então, tudo que a lendo. Rosali me fala, aí eu estou tentando responder, mas eu não consigo ler, tá, Rosali? Nada, Não, nada que eu pode, estou sem óculos. não, pode deixar que eu tô lendo tudo. São as pessoas mesmo falando de gastrostomia que nunca passaram por uma avaliação de gastro. E lembrando que, gente, o gastro, ele é super importante nessa equipe multidisciplinar da pessoa com EB, né? Então, o gastro também junto, às vezes, com a nutricionista, até com a nutróloga, eles vão avaliar tudo isso, né? Se tem alguma desmotilidade gástrica, não só a estenose, né? Porque a pessoa com EB pode ter uma desmotilidade, outra, pode ter uma gastrite, pode ter que tratar, pode ter refluxo. É. Então, são várias doenças que podem vir junto, né? Que a EB não exclui nenhuma delas, e precisa ser avaliada em conjunto com a equipe. É aquilo, né? É o paciente que ele tem que ser visto integral, né, Ana? O paciente tem que ser Tem visto que ser integral. avaliação em conjunto, não tem jeito. É isso que eu falei, os serviços eles têm que ter, a gente tem que começar a fazer o protocolo de decisão de inserção de gastrostomia. A gente tem que ter esse protocolo, o Ah, serviço tem que ter. ó, deixa eu até falar um oi. A Eliana tá nos Ah, assistindo, então eu vou falar o nome dela porque ela tá no chat, então ela tá vendo a gente. Toda a história que eu contei foi da filha dela, tá bom? A Eliana tá aqui no chat, ai, gente, Eliana da Larielle. Então ela tá aqui, ela colocou, então eu vou falar. Foi dela, né? Bom, ela sabe a história toda que a gente
vem construindo aí ao longo desses anos. Né? Não é fácil, né, Eliana? A Eliana pode falar, para quem tiver dúvida, não é fácil. Mas se por um lado tem as dificuldades, pelo outro tem as vantagens. Como tudo, É né? verdade. Né? É. Ana, a gente vai acabar daqui a pouquinho, tem mais uns 4 minutinhos. Você quer falar mais alguma coisa sobre o informativo ou encerrar com alguma mensagem? Eu acho que o informativo ele tem muita coisa, né? Muita! E É muita coisa. Baixem, imprimam, plastifiquem, encadernem. É eu muita acho que é coisa. ler mesmo, é ler com cuidado, ler com atenção, que com certeza várias coisas vai estar ajudando aí, né, a cada família. Acho que é muito importante. Não dá para a gente falar cada item aqui, é só assim ressaltar que ele foi um informativo que ele não foi feito no Brasil, então a gente teve que fazer uma adaptação cultural, adaptação de alimentos, de introdução da alimentação complementar, que lá no Reino Unido ela é diferente daqui do Brasil, então a gente teve que dar uma modificada, que às vezes a pessoa abre o informativo de lá e vê. Então a gente fez adaptado em cima do manual para criança, da criança brasileira, né? Para a introdução da alimentação complementar, para poder a gente usar os nossos alimentos, a maneira que a gente faz a introdução e adaptando para a criança com EB. Tá? Todo o manual foi pensado em adaptar para a nossa cultura. Sim. Tá certo? Então, ele tem algumas diferenças mesmo do outro. Porque não dava para. Tinha umas indicações que não dava para fazer, porque aqui a gente não come esse alimento. Então, Não esse tem. salsicha a gente não dá para criança com 1 ano de idade, né? Então, são coisas que a gente teve que ir adaptando, né? Mas foi muito gostoso de fazer né, de fazer essa adaptação cultural, né? Foi convite dali, eu adorei, né? Quando tiver mais convites, eu aceito, já estou falando de antemão, foi bem enriquecedor, né? Já Tive tá a oportunidade de gravado, né? conhecer Já tá gravado o pessoas, convite, já. né? Tive a parceira Ana que eu falei da outra vez, né? É, a Ana tá aqui. Que a gente fez uma dupla dinâmica aí, foi a parceria boa para fazer, né, essa tradução, essa adaptação. É isso, gente. Obrigada, viu, Rosali, por Imagina, me ouvir obrigada a aí a você segunda vez. por vir Né? aqui Muito falar feliz. trocar tanta ideia, tanta informação. Hoje eu vou aprender a fazer higienização dos alimentos, que eu fazia tudo errado. E eu acho que grande parte fazia também, né? Não era só eu, e que é super importante. E falar que assim, essa live vai ficar gravada, vai pro IGTV, depois vai pro YouTube, vai ter surpresa no YouTube também. Então, assim, o informativo, como a Ana falou, tá maravilhoso, né, Ana? Tá maravilhoso mesmo, assim. É um trabalho de adaptação cultural, foi o que você falou, né? Não é a mesma coisa. A gente não come a mesma coisa que o pessoal na Alemanha come, né? É diferente. É. Então, precisa dessa adaptação. E estão pedindo seu contato. Vocês podem achar ela no YouTube, no Instagram. Ana Paula Caio Z, não é isso? Você, Ana eu Paula quero falar uma coisa importante sobre isso. Eu sei que já vai fechar. Caio. Algumas mães elas entram em contato comigo. Eu tenho maior boa vontade de conversar com todo mundo. Só que assim, eu tenho muita preocupação de ficar dando certos tipos de orientação, porque eu não conheço o paciente, eu não fiz atendimento, né? O Conselho Regional de Nutrição não autoriza a gente fazer tipo atendimento por telefone. Então, assim, por mensagem. Então, assim, eu não é má vontade minha quando eu falo, olha, conversa com o nutricionista da cidade, conversa com o gastro. Não é má vontade minha, é simplesmente um cuidado que eu tenho com a minha profissão e com o que eu vou falar para vocês. Tá Perfeito. bom? É único e exclusivamente isso, mais nada. Você não podia ter encerrado melhor. Porque, na verdade, tudo que a gente passa aqui é o nosso conhecimento como sugestão, tanto para as famílias pesquisarem, né, como discutirem com a equipe que acompanha as pessoas com EB, né? E a gente não pode prescrever, indicar nada disso por telefone ou por live ou por nada disso. Né? Eu acho É, que foi essencial você ter falado isso para fechar essa nossa live. Né? Se algum profissional que quer aprender a trabalhar com EB,
né, quiser te procurar, de repente ir a Brasília, né, conversar, acompanhar, né, aí é outra coisa. Sim, tudo é só a vivência. A gente vai vivendo e vai aprendendo, gente. É assim mesmo, não tem mistério, não, tá? Vai acabar 20 segundos. Pessoal, só lembrando que essa live vai para o IGTV, mas também vai para o canal do YouTube. Então, para quem não conhece o canal, vai no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque tem vídeo extra no canal. Tem um projeto super legal que está nascendo no YouTube. Então, para quem ainda não viu, vai lá ver. Ana, muito obrigada. Boa noite. Tá, obrigada, gente.